O temor do Senhor é o princípio, né, da sabedoria. Então, mesmo distante, como a senhora até mencionou, da casa, do pai, mesmo injustiçado, mesmo tendo sofrido a questão, como falamos, né, foi parar na cova, né, foi vendido pelos irmãos, quer dizer, agora está num lugar distante, totalmente injustiçado, a vida parece que todo o contrário para ele, mas mesmo assim ele se mantém fiel. Parecia que Deus, humanamente falando, né, muitas pessoas em situações parecidas, Deus me esqueceu, Deus não me ama, não vale a pena ser fiel, eu sou fiel, sou uma pessoa íntegra, dedicada a Deus, e olha tudo o que está acontecendo comigo, mas ele se mantém firme, acreditando veementemente na fidelidade a Deus, no amor de Deus pela vida dele, e que vale a pena permanecer fiel sempre. Meus queridos amigos, irmãs, você que está acompanhando aqui o podcast bíblico, glória a Deus pela sua vida, você que quer uma porção nova do Senhor, quer aprender mais com a palavra, então você está no lugar certo. Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. São lições, são princípios que, se a gente aplicar, nós veremos a diferença na nossa vida. Estamos em Gênesis, já nos encaminhando para o final deste livro, né? Qual será o próximo? Te convido a você correr para o nosso Instagram, porque lá tá acontecendo uma votação de qual será o próximo livro, que será o assunto aqui central do podcast bíblico. Nosso Instagram é o @canal.cjc. E hoje aqui estamos em Gênesis capítulo 39. Já prepara sua Bíblia, porque veremos aqui vários assuntos interessantes. Eu estou em Êxodo, deixa eu voltar aqui, produção, olha só, Gênesis 38, 39. José na casa de Potifar, veremos um total de 23 versículos, ele é curtinho, né, em versículos, mas grande em assunto. Então não vamos perder mais tempo não, e vamos correr para a palavra, porque tem muito assunto para o dia de hoje. Quero cumprimentar aqui os meus amigos que estão comigo e vão falar sobre esse capítulo, que tem tanta coisa boa para nós. Começo aqui dando as honras para ele, pastor Wilson Lima, pastor, veio lá do Catumbi para abençoar as nossas vidas. Pastor, seja muito bem-vindo. Graças a Deus, meus amigos, mãe Júlia, que honra, hein? Que prazer estarmos aqui nesse grande momento de edificação. O podcast tem sido esse momento de crescimento espiritual, revelações da palavra. Vamos compartilhar e Deus vai abençoar muito em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, pastor. E agora também quero dar as boas-vindas para o pastor Natan Uchoa, que é um sobrenome alemão, olha só que chique. Então, pastor Natan Uchoa, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder estar compartilhando mais da palavra de Deus. E a vida de José tem muito a acrescentar, tem muita revelação, muito entendimento para acrescentar hoje. Eu espero que você esteja atento, com a sua Bíblia aberta, porque você vai aprender muita coisa boa hoje em nome de Jesus. Exato, vou até aqui dar um spoiler para vocês. A gente vai ver que depois de ser vendido pelos próprios irmãos, ele vai chegar ali ao Egito, ou seja, estava longe da família, não tinha mais liberdade, né? Passou a ser um escravo, ele perdeu sua posição, né? Antes ele era filho de Jacó, não que deixou de ser, mas agora no Egito não tinha mais o pai, não tinha mais os irmãos, não tinha mais liberdade, e a gente vai ver que mesmo assim, isso não fez assim, não é que não fez diferença, mas o que movia, o que fazia diferença na vida de Jacó era a presença de Deus que estava com ele, mesmo sem pai, mesmo sem os irmãos, mesmo sem liberdade, a presença de Deus estava com ele, e foi isso que fez a diferença. E também veremos ali um contraste, né, com o capítulo anterior, em Gênesis 38, a gente vê um pecado ali acontecendo, e agora a gente vê em Gênesis 39, mesmo José distante de tudo, ele permanece fiel, permanece buscando santidade, buscando ser fiel a Deus e não caindo, não cedendo às tentações. Esse capítulo tá muito bom, prepara aquele caderno, porque tem muita coisa boa para você anotar e aprender no dia de hoje, tá? E agora a gente vai pro convidado de honra, nosso amigo Espírito Santo. Vou pedir aqui a bênção para o pastor Wilson, apresentando esse momento a Deus e convidando o Senhor Jesus, né? No caso o Senhor Espírito Santo, que é ele que é o autor da palavra de Deus, ele que é aquele que escreveu de capa a capa, né? Que inspirou homens e mulheres de Deus para poder deixar aqui os registros sagrados para nós. Então, pastor, vou pedir essa bênção para o senhor. Glória a Deus. Vamos falar com o Pai. Querido Pai, aqui estamos diante da Tua santa presença e convidamos o Senhor, Espírito Santo. O Senhor que é o conselheiro, o Senhor que é o grande consolador, é o Senhor que nos ensina todas as coisas. Põe as palavras do Senhor em nossos lábios, nos orienta em tudo que será falado nessa programação. Nos dê a direção plena do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
que não saia nada de nós mesmos, mas tudo do alto, os céus, para edificar a vida de cada alma, cada pessoa. Que essas palavras penetrem no interior do coração, como está escrito, é como uma espada de 2 gumes que penetra nas juntas e medulas, que venha penetrar e transformar vidas em nome do Senhor Jesus. E amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor Wilson. E agora sim a gente pode começar. Você já abriu a sua Bíblia, já separou o caderno, então vamos para Gênesis 39. Olha só, no versículo 1 vai dizer assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Lembra que os irmãos de José o venderam. E aqui a gente vê no versículo 2, e o Senhor estava com José, e isso que faz diferença na vida do crente, né, na vida do cristão. E foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, no caso Potifar, aqui o Senhor Deus, né, com S maiúsculo, estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, que o Senhor, com S maiúsculo, abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que ele comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Pastor Natan, que é interessante como a gente já vê José sendo apontado, né, direcionado para o seu propósito final. Nós sabemos, né, os desdobramentos, sabemos que ele vai se tornar, depois de Faraó, aquele que mandava no Egito. Ele se tornou o governador de todo o Egito, né? E a gente vê que desde o momento que, ainda como escravo, longe da família, sem liberdade, quando ele chega aqui na casa de Potifar, ele se torna aquele que governa a casa de Potifar. Mais à frente, veremos uma injustiça acontecendo com José e ele vai ser mandado para a prisão, até no final deste capítulo mesmo. E vamos ver que ele não é que governa a prisão, mas o chefe dos prisioneiros confia tudo na mão de José. Olha só que diferença faz. Nós temos a bênção de Deus conosco. A bênção de Deus é que abre as portas, é a bênção do Senhor, é o Espírito Santo em nós que nos concede graça perante os olhos das pessoas. Então é isso que faz diferença na vida do cristão. E vemos José já sendo apontado no seu destino final. Governou a casa de Potifar, se tornou aquele principal, mesmo na prisão, e não é à toa, né, que Deus já estava preparando, forjando ele para ser o governador de todo o Egito. Exatamente. Muitas pessoas, infelizmente, elas querem ultrapassar ou querem pular essa parte do processo, só que elas não entendem que o processo serve para forjar a pessoa, serve para preparar a pessoa para coisas maiores. Ali naquele momento foi dada uma pequena responsabilidade ali nas mãos de José para que ele ali aprendesse a administrar. Era algo pequeno, mas que era Deus preparando ele para algo muito maior que Deus ia colocar na frente dele, digamos que uma responsabilidade muito maior, que era um reino, né? E além disso, ele ia ser usado por Deus até para ajudar outras nações também, outros países. Eu me recordo até mesmo do próprio Davi. O Davi, antes dele enfrentar o gigante Golias, né? Ele mesmo, quando ele se dispôs a enfrentar o gigante, o Saul falou assim: não, você não pode pelejar contra este filisteu, porque ele já é um guerreiro, já está acostumado a manusear uma espada, e você é um jovem, não tem esse hábito, você não tem essa prática. Mas ele falou assim: não, peraí, o teu servo, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, quando vinha um urso e arrebatava uma ovelha, ia lá, livrava aquela ovelha das mãos daquele urso. E várias vezes aconteceu isso, até do leão, né? Ele chega a falar do leão, ele arrebatou aquela ovelha da boca do leão ali e livrou. E o que será também esse incircunciso filisteu, né? Ele confiava no próprio pai. E falando de Davi, imagina o Senhor olhando para ele e falou assim: poxa, ele dá a própria vida pelas ovelhas. Que ele não vai... Ele é perfeito para cuidar do meu povo, vai dar a vida também pelo meu povo, vai ser um bom rei, né? Então a gente vê como que essas fases são importantes para a pessoa ser forjada. É o processo do Senhor, né? Não é fácil,
mas é possível. E com o Senhor nós conseguimos. Ele foi fiel no pouco e Deus o colocou sobre o muito. Essa é a promessa que tem na Bíblia Sagrada. Ele foi fiel no alheio, naquilo que nem era dele. E Deus confiou ali também para ele. E aqui do 7 ao 9, a gente vai ver que começa a tentação. Olha só, o inimigo querendo manchar a honra do cristão. Aconteceu com José e acontece até os dias de hoje. Olha só, versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em sua casa. Não sabe o que há em sua casa. Comigo entregou em... Tô lendo aqui errado. Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra o Potifar? Não, você está acompanhando aí. E pecaria contra Deus. Olha, pastor Wilson, isso aqui é pra gente refletir. José, ele não tinha medo, assim... Tem pessoas que temem mais aos homens do que a Deus, né? A gente vê que esse não era o caso de José. Ele respeitava o seu senhor, mas antes de respeitar a Potifar, ele respeitava e temia a Deus. E isso é muito poderoso. Ele entendia que a sua ofensa ali, o seu pecado, se ele se deitasse com a mulher de Potifar, não estaria só ofendendo ao Potifar, mas ao próprio Deus. Olha isso, olha o coração de José, pastor Wilson. Isso, hein? É lindo demais, né? Ele se mantém, né? Ele se mantém. O temor do Senhor, o princípio, né, da sabedoria. Então, mesmo distante, como a senhora até mencionou, da casa, do pai, mesmo injustiçado, mesmo tendo sofrido a questão, como falamos, né? Foi parar na cova, né? Foi vendido pelos irmãos, quer dizer, agora está num lugar distante, totalmente injustiçado, a vida parece que todo o contrário para ele, mas mesmo assim ele se mantém fiel. Parecia que Deus, humanamente falando, né, muitas pessoas em situações parecidas, Deus me esqueceu, Deus não me ama, não vale a pena ser fiel, eu sou fiel, sou uma pessoa íntegra, dedicada a Deus, e olha tudo o que está acontecendo comigo, mas ele se mantém firme, acreditando veementemente na fidelidade a Deus, no amor de Deus pela vida dele, e que vale a pena permanecer fiel sempre, em nome de Jesus. Vale a pena ser fiel. A gente vê aqui que a santidade, né? Você se separar, você dizer não, você resistir. A santidade nasce do temor de Deus, né? Não apenas do medo das consequências, do que me pode acontecer, mas realmente você entender que você está pecando não é contra o Potifar, mas é contra Deus. Ele se mantém fiel no pouco, no alheio, ele se mantém fiel para com Deus, preservando a sua vida, né? O que é que te impede de pecar? É o medo ou o amor a Deus, né? Que você possa refletir sobre isso. Se é temor a Deus ou é medo das consequências do que pode acontecer. E do 10 ao 12 aqui a gente vai ver que a tentação ela é contínua. Pastor Natan, olha só, existem batalhas, né, tentações, assim como aconteceu com José e como eu falei, acontece até os dias de hoje, que são todos os dias. É aquela coisa que vem sempre para ver se vai quebrando essa ideia, vai desestruturando isso, né, quebrando essa fortaleza no seu coração. E será que você está sendo vencido pelo cansaço? Olha só. A gente vê que o pecado foi totalmente arquitetado mais à frente, né? Não li aqui com vocês, mas a gente vai ver que era todos os dias essa tentação, até o ponto que chegou o momento onde ela pega ali, pega José, já fala Jacó de novo, pastor. Pega José ali pelas vestes e depois vai acusá-lo, né, de ter violentado ela, o que não aconteceu. A palavra diz que José permaneceu fiel. Mas a gente vê que era uma tentação contínua. Pastor Natan, quantas pessoas que não estão sendo vencidas pelo cansaço? O diabo, no caso aqui, usando a mulher de Potifar, de repente até tá falando pra você, mas ninguém vai ficar sabendo, a casa tá vazia, você tá longe do seu pai, tá longe dos seus irmãos, ninguém aqui te conhece, tá tranquilo, ó, a casa tá vazia, Potifar não tá aqui, nenhum dos servos, ninguém vai contar pro Potifar, tá tudo certo, tudo planejado, ninguém vai ficar sabendo, mas José permanece fiel. E quantas pessoas, pastor, não estão sendo vencidas pelo cansaço, pelas blandícias que o diabo tá lançando sobre ela, e precisamos nos manter fiéis assim como José, né? Verdade. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, bem conhecido, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não importa quanto tempo o diabo venha te tentar, você deve se manter fiel ao Senhor. Você deve fazer como Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Eles assentaram no seu coração não se contaminar com os manjares da Babilônia. Então pode
passar o tempo que for essa tentação, você precisa resistir firme. A Bíblia fala, sujeitai-vos, ou seja, assenta no seu coração obedecer o que a palavra de Deus diz, que sempre é o melhor caminho para que nós tenhamos uma vida abençoada. Porque o diabo ele pode até virar pra você e falar que tá tudo planejado, ninguém vai ficar sabendo. Mas a gente até falava aqui nos bastidores antes de começar o programa, né? De que o diabo ele prepara o tapete bem bonitinho pra você ficar em cima dele. Daqui a pouco ele puxa o tapete. Ele faz a panela, mas não faz a tampa, não. A partir do momento que ele dá ali pra você toda a estratégia, ninguém vai ficar sabendo. Na encolha, escondido, tá tudo certo. Depois que faz, ele é o primeiro a acusar. Ele é o próprio acusador, né? E aí, pastor Wilson, a gente falava, né? E diz que é crente. Crente. E diz que é crente. Vai lá e acusa o pecado, faz todo mundo ficar sabendo. Amigo, o diabo é sujo, o diabo ele quer humilhar, ele quer manchar a sua honra. Você precisa se manter firme como José. Ele fugiu literalmente, ele saiu correndo, né? Ao ponto de que ela agarrou pela roupa e a roupa ficou com ela. E aí, pastor Wilson, a gente vê que mesmo você sendo fiel na casa do pai, sendo fiel na casa de Potifar, a mulher aqui vai acusar o José de ter violentado ela e José vai parar na prisão. Mais uma vez, né, pastor? Olha só a injustiça. Você se mantém fiel, mas a injustiça acontece. Até convido o pessoal de casa a correr para o livro que está aqui no YouTube do podcast bíblico, no canal CJC, sobre Eclesiastes. Lá a gente vai ver que mesmo sendo fiel, mesmo fazendo tudo certo, as injustiças deste mundo podem acontecer. Mas, pastor Luiz, a gente não pode se intimidar diante das injustiças. Precisamos nos manter fiéis. É verdade, mãe Júlia, nós precisamos manter firme, né? A Bíblia diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E como já foi mencionado aqui pelo nosso pastor, a importância de você passar o processo, né? Tudo isso faz parte, né? Deus, ele quer contar com pessoas fiéis, pessoas que elas vão além da injustiça, vão além das opressões, porque o mundo jaz no maligno, né? E a Escritura diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Então, no mundo a gente não vai ter justiça, a gente não vai ter, a gente vai ter somente a justiça de Deus. E todo aquele que persevere, irmã Júlia, a gente vê nitidamente na Bíblia Sagrada, sempre vence. Isso. Sempre vai ter resposta, sempre vai ter vitória. Mas é todo dia que o diabo vem com a conversa dele. Por isso que poucos conseguem, né? A realidade é essa. Eu meditava sobre isso e a gente vê que poucas pessoas conseguem alcançar o projeto real de Deus na vida dela. O plano, porque o processo, ele é doído, né? É muito lindo o que acontece com José, né? Se tornar o governador, mas o processo é doído, né? É doído demais, é muito doído. A gente no ministério, né? O pastor Natan, a senhora, né? A esposa de pastor, a gente sabe como que é. São tantas situações e muitas das vezes a gente se vê assim também, né? Injustiçado, são pressões, são situações e a gente precisa se manter firme, fiel, dedicado, olhando para o Senhor Jesus, como dizem Hebreus, né? O autor e o consumador da nossa fé. Exato, e de repente você tá quase caindo porque tá dando ouvidos a essa conversa, tá flertando com a aparência do mal, mas a Bíblia manda você fazer o que com a aparência do mal? Fugir! Vai pra longe. Aqui o José fugiu literalmente, né? E ele foi injustiçado, como nós falamos aqui. Ela vai acusar de a ter violentado. Ele vai parar na prisão, né? Ou seja, a integridade não impede as falsas acusações. A injustiça do mundo, como nós falamos. Fazer o certo não garante um reconhecimento imediato. Mas Deus, que é o recompensador, estava vendo tudo. E aí no finalzinho, a gente vai ver do 21 a 23, vou ler com vocês. É o final mesmo, tá? Até te convido a você ler depois versículo por versículo, porque é uma história linda. Versículo 21. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Olha isso, onde que um preso começa a ser o chefe dos presos. Olha isso. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Como nós falamos aqui, né? O lugar da sua... mesmo na prisão, Deus continua presente. A presença de Deus é o que faz a diferença. E mesmo no lugar de dor,
dor, de sofrimento, não significa que o Senhor não está lá. Não é que Deus está ausente, Deus está ignorando, Deus está vendo, está querendo ver o seu coração, o seu comportamento, a sua reação diante disso tudo e forjando no seu coração o governador do Egito, né? Não é fácil, imagina. Estava ali aprendendo, estava sendo preparado. Ou seja, sua fé permanece mesmo quando tudo parece injusto. O José, ele continua fiel no lugar difícil. O coração de José não mudou. E a prisão se torna ali mais um lugar onde ele vai ser preparado. E aí a gente linka com o capítulo 37, que inclusive foi essa dupla aqui. Pastor Natan, foi interessante que a gente viu como José estava sendo imaturo, não é verdade? Ele estava ali contando seus sonhos, ele às vezes não tinha, de repente, a sabedoria no falar, ele não pensava muito, né? Deus entregava, ele já falava. Sinais de imaturidade. E aqui a gente vê como que está sendo forjado nele isso. O tempo, a experiência, as pressões que ele está passando, as injustiças, tudo isso está forjando nele a maturidade. Até a tal ponto, né, dando um salto aqui, onde o momento onde ele vai ser chamado para estar na presença de Faraó, na presença do rei ali, ele já está fazendo a barba. E aí é um comentário interessante que o pastor Michael faz, né? Porque se está fazendo a barba, é porque já tinha ali os seus 30, né? Já era um homem formado. Ou seja, tudo isso era para gerar experiência, maturidade no coração de José. Isso é lindo, né? Exatamente. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5 que a tribulação ela produz em nós perseverança, esperança, paciência e experiência, né? As lutas, as adversidades que surgem na nossa vida, elas vão causando trazendo essa maturidade espiritual em nós, que é importante até para que venhamos assumir coisas maiores. O pastor Michael até pregava sobre isso em Madureira esses dias, né? Que para que Deus venha nos confiar coisas maiores, nós precisamos nos tornar crentes mais maduros na fé. Perfeito. Eu me lembro também de um exemplo que ele falava que era sobre uma construção. Isso, o mesmo exatamente. tempo, a mesma fundação, a estrutura que se leva para você fazer uma casa e você fazer um condomínio, um prédio gigante, são completamente diferentes, né? O prédio requer muito mais estrutura, a fundação tem que ser mais profunda, tem que ter preparo. A palavra é essa, entende? E de repente você tá nesse período aí igual o José, né? Tá sendo injustiçado, tá sofrendo, mas crê que o Senhor está com os olhos sobre você. Né? A gente vê aqui até um resumo, o sucesso não é ausência de luta, né? José tinha uma promessa, Deus revelou os sonhos dele para a vida de José, e ele permaneceu fiel até o fim, ele permanece até o momento que vai ter outra cena de novela aqui, onde ele vai encontrar sua família, seus irmãos. Qual vai ser a reação de José? O coração dele já tinha sido tratado, a gente vai ver um José completamente diferente. O José que perdeu a liberdade, perdeu a reputação, ele foi acusado injustamente, perdeu o conforto, não só da sua casa, mas pelo menos estava na casa de Potifar. Agora ele está na prisão. Mas a gente vê um José que se manteve íntegro, se manteve temente a Deus e se manteve fiel. Ou seja, isso é suficiente para Deus continuar escrevendo a nossa história e forjando ali o propósito que ele tem para nós. Então a gente vê que José escolheu sofrer e manter a sua integridade ao invés de prosperar, se dar bem, mas ser pecado, desagradar e falhar para com Potifar. Falhar para com Deus, que assim seja o seu coração, se mantenha fiel, meu amigo, não é fácil, mas diga não, fuja da aparência do mal, não flerte com o mal, tá? E não caia na conversa dele, o diabo a gente sabe, ele é o pai da mentira. Tudo que sai da boca dele, você já tira você já tem que ter essa noção. É mentira o que ele tá falando, é engano, é acusação, é para envergonhar e é para humilhar. Pra gente encerrar esse capítulo, né, tão fantástico de Gênesis 39, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: José foi levado pelos ismaelitas ao Egito, onde foi vendido como escravo a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Embora José estivesse distante de sua terra e de sua família, a palavra nos diz que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar. Potifar talvez nem soubesse explicar, mas sabia que sobre José havia algo especial, pois a bênção do Todo-Poderoso estava sobre ele. Então colocou-o como administrador de todos os seus bens, e o Senhor abençoou a sua casa por amor a José.
Os filhos de Deus precisam entender que em Cristo possuem tudo. O divino poder já nos concedeu o que era necessário para que tivéssemos um viver próspero e abundante. Ora, não há e jamais haverá uma só pessoa que tenha ousado crer no que as Escrituras anunciam e deixado de receber a vitória completa. É verdade. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Natan Uchoa. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no podcast. Portas abertas sempre, pastor, e fala para nós como que está São João de Meriti, como que tá lá o grupo jovem, nosso amigo Douglas com sua esposa Aline, um abraço para vocês. Como é que tá lá, pastor, também, não só o endereço e os horários, mas as mídias sociais da igreja e do senhor também. Você pode ficar à vontade. Lá em São João tá bênção, graças a Deus. Muitos milagres Deus tem feito e vai continuar fazendo e também quer fazer na sua vida. Se você ainda não foi lá, eu te convido para você estar conosco lá na Rua da Matriz, número 459, no centro de São João de Meriti. Amém? Você que é jovem, você quiser ir para o grupo jovem, todo domingo às 10h30 da manhã, temos nosso culto jovem lá na nossa igreja, com o ministro Douglas, né? Nosso líder dos jovens. Se você quiser acessar acessar nossas redes sociais, o Instagram está aí no telão para você acessar. Amém? Meu Instagram tá aí também. Natan Uchoa, tudo junto, tá? Não tem errado. Natan Uchoa Carvalho. E o da nossa igreja, IGD, São João, né? Meriti. Perfeito. Amém? Muito obrigada, pastor Natan. E também muito obrigada, pastor Wilson. O senhor veio lá de Catumbi para abençoar as nossas vidas. Glória a Deus pela vida do senhor, da sua esposa, dos seus filhos também. E, pastor, como é que tá lá a igreja? Qual que é o endereço, os horários também, as mídias sociais? Você pode ficar à vontade. Louvado seja o nosso Deus, irmã Júlia, a honra foi nossa, fui muito abençoado, tantas revelações maravilhosas e com certeza você vai ser abençoado também ali na nossa igreja. Travessa a Marieta 28, bem na entrada do túnel Santa Bárbara, nós temos reuniões, especialmente aos domingos, 8 da manhã, 15 e 18 horas. E olha, quero dizer para você, não desista não. Quando José foi elevado, abençoado, ele estava no pior momento, dentro de uma prisão, né? E talvez você esteja passando o pior momento da sua vida. Fica firme que Deus vai honrar você em nome de Jesus. Foi um grande prazer. A rede social da nossa igreja é @IGDCatumbi e a minha rede social em particular, ali no Instagram, é Wilson Lima. Que Deus abençoe a todos, irmã Júlia. Foi um prazer imenso. Deus continue abençoando e usando a senhora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, meus amigos. A honra aqui é toda nossa em recebê-los, ter quantos ensinamentos. Que Deus continue usando a vida dos senhores a cada dia mais. E você aí de casa também, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Dever de casa, Gênesis 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. Tem muita coisa boa aqui pra nós, que você não perca o próximo programa, tá? Eu aguardo por cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!